Bomba acaba de confirmar. Jogador chegando ao Corinthians como primeiro reforço de 2025 é descartado. Ex-camisa 10 do Estudiantes já foi cotado como novidade no timão inúmeras vezes após uma decisão pela Sul-Americana. Confira. Discurso de Memphis Depay é destaque na partida entre Vitória e Corinthians. Na partida no Barradão, o atacante holandês foi, mais uma vez, um dos destaques do timão. O Corinthians venceu mais uma vez. O último jogo do Corinthians, no Brasileirão Betano, aconteceu diante do Vitória, no Barradão. A equipe de Ramon Dias venceu por 2-1 em mais uma tarde de destaque para o Memphis Depay. Apesar do pouco tempo de timão, se adaptando ao estilo do Brasil, à língua e também ao futebol, o atacante holandês já possui um vínculo especial com o clube e também com toda a fiel torcida. No vestiário, a postura de Memphis também chama a atenção dos torcedores. Em imagens divulgadas pela Corinthians TV, o jogador realizou um discurso, com o auxílio de um tradutor, antes da partida com o Vitória. O discurso de Memphis Depay, abre aspas, todo mundo que está aqui consegue lidar com a pressão. Nós vamos sair dessa situação, e nós vamos sair juntos, disse Memphis Depay antes do confronto, na TV do Clube Paulista. Contratado na janela de transferências do meio de 2024, o jogador soma 10 jogos, com 3 gols e 4 assistências anotadas. Não apenas o holandês, mas outros jogadores também vivem bons momentos na equipe. Rodrigo Garro foi responsável por 2 assistências na partida. O meio-campista argentino passou por um momento complicado após a eliminação na Sul-Americana, mas também conta com o apoio dos torcedores. Tabela do Brasileirão Série A. Com 4 vitórias e um empate nas últimas 5 partidas, o Timão ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão Série A, com 41 pontos conquistados, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana de 2025. Agora, o Sport Clube Corinthians Paulista almeja outros objetivos. Com o título do Flamengo na Copa do Brasil, a atual edição da competição nacional terá um G8. Dessa forma, o Timão possui uma diferença de 5 pontos para o Bahia, atual 8 graus colocado. Ramon Dias define estratégia na data FIFA para Corinthians conquistar vaga na Copa Libertadores. Timão sonha com uma vaga na competição continental em 2025 através do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vira a chave e sonha com vaga na Libertadores. O Corinthians entrou na data FIFA muito mais tranquilo do que se esperava há um mês atrás. Antes, a equipe brigava contra o rebaixamento do Brasileirão Betano e agora, praticamente, não há chances disso acontecer. A pausa de jogos vai servir para o Timão resolver algumas coisas. Por exemplo, a compra de Hugo Souza ficou mais próxima após a diretoria agir nos bastidores e a Fiel pode receber boas notícias em breve. Dentro de campo, o objetivo agora é outro. Agora, o Timão sonha com uma vaga na Libertadores 2025 e por isso o treinador Ramon Dias e a comissão técnica tomaram uma decisão. Foco em recuperar elenco na pausa de jogos. Existe o entendimento que após a grande sequência de jogos, o foco precisa ser recuperar jogadores, como explicou o auxiliar Emiliano Dias após a vitória no clássico contra o Palmeiras. Abre aspas. Sempre usamos a data FIFA para recondicionamento físico, recuperar os jogadores e a cada período voltamos bem e vencemos. Vamos aproveitar para recuperar os jogadores e tenho certeza que voltaremos assim novamente, disse. Dessa forma, foram dados alguns dias de folga para os atletas, pensando que eles estejam 100% para voltar aos trabalhos na reapresentação programada para o meio da semana. Inclusive, Memphis Depay foi flagrado aproveitando os dias de descanso. 5 finais por sonho na Libertadores. Com 4 vitórias seguidas no Brasileirão, o Timão chegou aos 41 pontos e subiu para o 10 graus lugar da competição nacional. Com o título do Flamengo na Copa do Brasil, a equipe precisa terminar no mínimo em 7 graus lugar para disputar a pré-Libertadores. Hoje, esse posto é ocupado pelo Cruzeiro, que tem 6 pontos a mais. Dessa forma, um bom aproveitamento nos últimos 5 jogos é essencial. A sequência corintiana terá Cruzeiro, Vasco e Bahia, em casa, e Criciúma e Grêmio, fora de seus domínios. Venda de Yuri Alberto assombra o Corinthians. Mesmo com multa rescisória de 300 milhões de reais, camisa 9 passou a se destacar e vem sendo essencial para a retomada do Timão no Brasileirão. Yuri Alberto vai ser vendido pelo Corinthians. Após viver tempos complicados e ter sua qualidade técnica contestada por muitos, Yuri Alberto vem sendo muito importante no processo de retomada do Corinthians no Brasileirão Betano. Na competição são 4 triunfos seguidos, contra Vitória, Palmeiras, Cuiabá e Atlético PR, e 5 sem perder. Antes havia empatado com o Inter, e o camisa 9 vem sendo decisivo. Falando da temporada, são 26 gols em 54 jogos. Ele só está atrás de Pedro,
do Flamengo, como o jogador que mais marcou no ano. Porém, uma notícia na última segunda-feira, 11, passou a preocupar a Fiel. O craque Neto informou que o atacante será vendido ao Nottingham Forest ING por 25 milhões de libras, 186,2 milhões de reais na cotação atual, e que o Timão quer Roger Guedes como substituto. Multa gigantesca e postura da diretoria nos bastidores. É bom salientar que, em caso de venda, os paulistas teriam direito a 50% do valor, com o resto indo para o bolso do Zenit da Rússia. Porém, segundo o Lance, sua multa rescisória é de 300 milhões de reais, sendo um valor bem abaixo. O próprio veículo de comunicação revelou a postura do alvinegro paulista em uma possível venda do artilheiro. A informação é que a direção passou a se preocupar a respeito de sua permanência em 2025. Ainda assim, foi revelado que membros da diretoria enxergam como mínima a possibilidade do jogador deixar o time do povo na virada deste para o próximo ano. Ainda assim, temem o assédio europeu. A Fiel também é contra a venda. Augusto Melo nega qualquer possibilidade. O presidente Augusto Melo voltou a falar da situação e cravou que o atacante continua, abre aspas, não estou preocupado. É um jogador muito importante para o Corinthians e com certeza vamos contar com ele para 2025, afirmou o mandatário. Yuri tem contrato até dezembro de 2027. Apesar de o Corinthians estar intensificando os preparativos para a temporada de 2025, com várias decisões já sendo tomadas internamente, uma negociação que parecia se desenhar com força acabou sendo descartada pelos responsáveis do clube. A contratação de Benjamin Rollieser, atacante do Benfica. O nome de Rollieser foi, de fato, uma possibilidade discutida internamente em momentos anteriores, quando o jogador ainda estava no Estudiantes, da Argentina. Na época, o Corinthians identificou nele um potencial reforço para o setor ofensivo, acreditando que sua velocidade e habilidade poderiam agregar qualidade ao elenco. O desejo do Timão por uma peça de características mais ofensivas estava em alta, e Rollieser parecia ser uma boa opção para preencher esse espaço. A diretoria até fez consultas para entender as condições de negociação. À primeira vista, o atacante parecia se encaixar bem no perfil de jogador que o clube procurava. Entretanto, o cenário mudou quando Rollieser tomou a decisão de seguir para o futebol europeu. O Benfica entrou na disputa e, com um investimento de cerca de 9,5 milhões de euros, garantiu sua contratação. A expectativa era de que o argentino se destacasse em Portugal, mas a realidade foi bem diferente. Desde que se transferiu para o Benfica, Rollieser não conseguiu emplacar no time, sendo utilizado bem menos do que se esperava e, por consequência, não conseguiu atingir o nível de desempenho que justifique o investimento feito pelos portugueses. Com o desempenho abaixo do esperado e a dificuldade em se adaptar ao futebol europeu, surgiram especulações sobre a possibilidade de o atacante retornar ao futebol sul-americano em 2025. E, nesse cenário, muitos apontaram que o Corinthians poderia reaproveitar a oportunidade, já que o jogador, em tese, estaria disponível para novos ares. No entanto, ao contrário do que se imaginava anteriormente, o Corinthians decidiu não seguir com o interesse em Benjamin Rollieser. A análise interna revelou que, apesar de algumas qualidades interessantes, o atacante não seria a melhor opção para o time neste momento. As dificuldades que ele enfrentou no Benfica, associadas a uma possível falta de adaptação ao estilo de jogo europeu, fizeram a diretoria repensar a viabilidade dessa contratação. Obviamente que Rollieser seria muito bem-vindo no Parque São Jorge, mas dificilmente a diretoria deve gastar fundos para entrar nessa concorrência junto aos brasileiros, que promete ser bem quente nos próximos meses. E aí, fiel torcedor, você acha que Benjamin Rollieser seria um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.